Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Há um equívoco da nossa parte quando pensamos que arrependimento se trata de sentimento de tristeza. Isto está envolvido, mas não é só isso. O arrependimento nós expressamos por obras, ou seja, na mudança de atitude. É isto que a gente precisa entender. Mudar de atitude é viver segundo um novo padrão, segundo um novo valor, deixando de fazer aquelas obras que nós realizávamos. João Batista, ensinando acerca da razão do propósito do batismo e do que as pessoas precisavam fazer depois delas perguntarem o que precisavam, o que necessitavam fazer, ele explica e diz isso lá em Lucas 3, do versículo 10 ao 14. Então as multidões o interrogavam, dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: E nós que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Coisas simples da vida, atitudes e decisões que nos levam a expressarmos arrependimento. Mas quando a gente fala acerca destas coisas, por exemplo, dos exemplos que ele deu, o que nós pensamos? São atitudes que nós muitas vezes cometemos e achamos que está tudo bem. A corrupção, como é o caso dos publicanos, cobrando de imposto mais do que era de fato o estipulado. E os soldados, o que eles estavam fazendo? Também corrompendo, pois muitas vezes não faziam seu serviço direito ou acusavam as pessoas falsamente, e assim a gente vê. E ele fala uma coisa: contentai-vos com vosso soldo, ou seja, esteja feliz com o que está ganhando e não queira pedir aquela corrupçãozinha. E as pessoas que, normais, falavam acerca da ganância e acerca da justiça de Deus. Ou seja, se você vê alguém com fome, reparta na sua abundância. E é isso que a gente precisa fazer, é isso que leva-nos a expressarmos o reino de Deus e o verdadeiro arrependimento. Reino de Deus não se trata de religião, nem de culto, e nem das liturgias, nem de regras, nem de dogmas, mas de vivermos segundo a justiça de Deus, de proclamarmos as virtudes do Criador, de andarmos segundo o fruto do Espírito. E quando olhamos, está tudo relacionado à maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. As nossas ações, as nossas reações, a maneira como expressamos misericórdia, graça, ou seja, quando andamos segundo a forma natural de pensar, nós revelamos o fruto da carne, que está relacionado à ganância, ao egoísmo, à hipocrisia, à mentira, à falsidade, a pensarmos somente em nós mesmos, nos nossos interesses e que não estamos nem um pouco preocupados com o que está acontecendo com o outro. Isto é o fruto da carne. A ira, o ódio, o desejo da vingança, o querer dar o troco na medida do que recebemos, ou seja, isso não tem nada a ver com Deus. E quando falamos do reino de Deus, nós falamos em viver como Cristo, e viver como Cristo é quando nós expressamos o arrependimento, nós nos despimos dessa maneira de viver do mundo, da forma de pensar do mundo, e andamos como Cristo, expressando o amor de Deus, a paciência, a misericórdia, a longanimidade, a compaixão, o perdão. E a gente precisa compreender que Deus opera através de nossas vidas, e se nós andamos imitando a Cristo, nós estamos revelando o nosso Deus ao mundo. Quando não fazemos assim, estamos andando segundo a carne, não revelando arrependimento. Então, para viver, ou seja, como a gente vive esse arrependimento, está relacionado a isso. Caso contrário, não estamos vivendo o arrependimento, mas estamos insistindo na religiosidade, que não revela e não tem nada de Deus. Que a gente possa entender e compreender e buscar expressar o verdadeiro arrependimento como João Batista dá o exemplo, de maneira que a gente possa andar na verdade,
revelar o reino e praticar a vontade de Deus. Que a gente entenda isso e que a gente possa buscar o conhecimento do Senhor para glorificarmos o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.